tema que eu vou tratar com vocês é dos novos desafios da responsabilidade social, e eu não vou me ater apenas à perspectiva brasileira, vou me ater a uma perspectiva mais ampla, mundial, e vou iniciar olhando um pouco, de um ponto de vista histórico, o que aconteceu com os mercados, que promessas foram feitas pelo mercado aos consumidores, à população, aos cidadãos, à humanidade, e o que efetivamente foi cumprido pelos mercados. E dentro disso, qual o papel da responsabilidade social empresarial. Se a gente olhar no século XII e século XIII, quando se iniciou efetivamente a atividade dos mercados, a promessa que se fazia era uma promessa a comunidades autônomas que não comerciavam no mercado, de que elas poderiam se especializar e passar a trocar entre comunidades de uma maneira, por ser especializada, mais eficiente. E este processo levaria a um processo de especialização cada vez maior nas várias comunidades, processo de trocas cada vez maiores. Isso tornaria a vida das pessoas melhor, a vida das pessoas, o bem-estar das pessoas maior do que aquele que eles vinham vivendo. Não é preciso dizer que essa perda de autonomia das comunidades não trouxe a elas, para uma grande parcela da humanidade, não trouxe a elas o bem-estar esperado. Basta dizer, dando um exemplo, que é o exemplo de uma comunidade de esquimós na Groenlândia, que viviam de maneira autônoma, comiam carne de foca, se vestiam com as peles de foca e sabiam fazer uma faca com o dente da foca. E com o início das trocas, a primeira coisa que eles trocaram foram peles de foca por facas de ferro. E o fato de fazer essa troca levou a eles a acreditar que poderiam viver melhor, porque as facas de ferro funcionavam melhor do que as facas anteriores. Pois bem, em uma geração, eles não sabiam mais fazer as facas de dente de foca. As facas de ferro passaram a subir de preço extraordinariamente na troca por peles de foca. A população se empobreceu e teve que mudar daquele lugar e se tornou uma população nômade, que nunca mais recuperou os seus valores originais. O mercado, portanto, nesse sentido, não cumpriu a sua promessa de termos de troca razoável. Nós poderíamos olhar mais adiante no tempo, na Revolução Industrial, e ver a Revolução Industrial propondo uma especialização pela fragmentação do trabalho, que teria como pano de fundo uma maior produtividade que seria distribuído a todos. Eu não preciso dizer aquilo que ocorreu durante a Revolução Industrial e o que ocorreu durante o século XX, especialmente. Basta dizer um único dado. A redução da jornada de trabalho para 8 horas por dia se deu em 1º de maio de 1890, portanto, há 111 anos atrás. De lá para cá, praticamente não houve redução de jornada de trabalho, apenas em alguns poucos países, indicando, portanto, que os ganhos de produtividade que foram trazidos pela fragmentação e especialização, seja com a perda da autonomia do mercado, seja com a Revolução Industrial, efetivamente não foram apropriados para benefício da humanidade. E na segunda metade do século XX, a Revolução da Informação traz uma extraordinária oportunidade, uma revolução tecnológica para finalmente permitir ao homem que se diferencie do animal naquilo que lhe é mais particular, a sua inteligência criativa, a sua emoção pela arte. E nós todos sabemos aquilo que vem ocorrendo no mundo. O que ocorreu no século XX, no final do século XX, nós podemos dizer, o século XX não terminou bem. Uma extraordinária concentração de renda, problemas sociais extraordinários de desigualdade de oportunidades e problemas ambientais alarmantes. Vamos olhar cada um desses elementos. Eu vou dar alguns dados para aqueles que não estão convencidos de que este é o fato. Do ponto de vista da concentração mundial da renda e a desigualdade de oportunidades, eu vou dar alguns elementos. 20% da população mundial detém 86% da renda. E a gente poderia pensar que a globalização está alterando isso, pois não. 86% do acréscimo de renda também é detido pelos mesmos 20% da população mundial em 1998. Mas nós poderíamos pensar que para o futuro isto muda. Olhando alguns dados, nós vemos que não. O primeiro dado, não é surpresa para ninguém
que os grandes elementos geradores de riqueza, hoje, estão ligados a conhecimento e informação. O próprio valor dos intangíveis na avaliação de preço de mercado das empresas mostra isso. Os intangíveis que representavam na década de 40, 20% do valor das empresas, passaram a representar 60% na década de 80, 200% no início da década de 90 e 300% em 1995. Portanto, 3/4 do valor das empresas é aquilo que as empresas gerarão de riqueza pelo intangível, pelo conhecimento, pela informação. Muito bem, como é que está concentrado o conhecimento e a informação? No mundo, aqueles mesmos 20% da população que detém a renda, detém 84% da pesquisa e desenvolvimento e 95% das patentes requeridas nos Estados Unidos. Portanto, o conhecimento está absolutamente concentrado. Nós poderíamos pensar que a informação está distribuída. Pois bem, 74% das linhas telefônicas e 93% da internet estão com as mesmas 20% da população mundial. Portanto, a tendência futura é de muito maior concentração. Concentração essa que vem sendo demonstrada em todos os países da OCDE e, muito especialmente, depois da década de 80, ou a partir da década de 80, na Suécia, no Reino Unido e nos Estados Unidos. A relação entre os países mais ricos e mais pobres em termos de renda passou, em 1910, de 11/1, para uma relação em 1960 de 30/1 e numa relação em 97 de 75/1. Portanto, a tendência de concentração é muito grande. Mas nós podíamos pensar o seguinte: vai ver que os mais ricos estão se tornando mais ricos, mas os mais pobres também estão se tornando mais ricos. E dessa forma é apenas a diferença que aumenta, mas há um ganho de bem-estar. Muito bem. 80 países, que é aproximadamente metade do número de países no mundo, tiveram uma renda per capita menor em 99 do que tinham em 89. Portanto, 80 países, metade dos países do mundo, estão em pior situação per capita do que estavam uma década atrás. Podia-se pensar que, bom, basta reduzir o crescimento populacional. Provavelmente isso é devido ao crescimento populacional, que é verdade. No entanto, para reduzir isso é preciso educação, é preciso saúde, é preciso prevenção. Isso depende do desenvolvimento em si. Não é por outra razão que o James Wolfensohn, que é o presidente do Banco Mundial, no relatório de 2000 sobre atacando a pobreza, ele faz a seguinte afirmação: a pobreza, em meio à abundância, é o maior desafio mundial. E, de fato, entre 6 regiões do mundo que têm populações pobres, apenas uma delas conseguiu reduzir a pobreza entre 1989 e 1998, o período de maior crescimento da globalização econômica. Outros dados de concentração, apenas pelo interesse deles, as 3 pessoas mais ricas do mundo, em termos de ativos, detêm o mesmo valor nos seus ativos que 600 milhões de pessoas mais pobres no PIB dos seus países, no Produto Interno Bruto dos seus países. 200 pessoas mais ricas do mundo, entre 94 e 98, duplicaram a sua riqueza, saindo de 500 bilhões para 1 trilhão de dólares em apenas 4 anos. E se 1 trilhão de dólares, para quem não sabe o que é, eu não tenho a menor ideia, 1 trilhão de dólares significa o seguinte: pelos cálculos do Banco Mundial, é o suficiente para, com 1% desse valor ao ano, se dar educação básica para toda a população carente de crianças do mundo. O que ressalta desse quadro é um quadro de uma falta de autorregulação absolutamente extraordinária no mundo, no plano econômico e no plano social. São 6 bilhões de pessoas, das quais 2,8 bilhões são pessoas pobres ou indigentes. É uma grande oportunidade se a gente conseguir encontrar uma forma de autorregulação. Essa concentração se reflete também nas empresas, o que, por sua vez, mostra a importância da responsabilidade social das empresas. Poder significa responsabilidade. As 5 maiores empresas americanas, em 2000, dado da Fortune recente, tiveram um faturamento de 900 bilhões de dólares, que é equivalente ao PIB brasileiro. Apenas 5 empresas. E as 10 maiores empresas do mundo tiveram um faturamento em 2000, dado da Fortune, 1,5 trilhões,
equivalente ao PIB do Brasil, Argentina, México, Venezuela, Colômbia e Chile juntos. São os maiores países da América Latina. Portanto, há uma possibilidade na mão das empresas, se elas efetivamente atuarem, de reverter um quadro, ou de ajudar, de contribuir para reverter um quadro absolutamente alarmante do ponto de vista econômico e social. Será que essa mudança é possível? Bom, podemos pensar um pouco além, olhando alguns dados também sobre meio ambiente. O meio ambiente não foge deste quadro. O meio ambiente encontra hoje, aliás, o Oded chamou a atenção disso ontem na abertura, um quadro no qual, pela primeira vez na história da humanidade, num período entre 70 e 100 anos adiante do nosso tempo, o homem poderá estar vendo a sua aniquilação da face terrestre. O homem parece esquecer totalmente a sua dependência sobre os recursos naturais. Aliás, eu devo confessar a vocês que eu não tenho preocupação nenhuma com o meio ambiente. Eu tenho a preocupação apenas com o homem, porque assim que o homem sair daqui da Terra, o meio ambiente, em algumas dezenas de anos, está totalmente recuperado. Basta dizer o seguinte: a arrogância do homem é tão grande, imaginem só. A Terra está aqui há 3,5 bilhões de anos, estimativa da idade das rochas mais antigas. O homem razoavelmente inteligente, porque a gente sabe que é só razoavelmente, ele está aqui há 40 ou 50 mil anos. Se a gente pusesse a idade da Terra em 1 ano, o homem está aqui há 7 minutos e meio. Nós estamos aqui quase que num flash. E nós conseguimos fazer esse estrago todo. Portanto, não temos que nos preocupar com o meio ambiente. Temos que nos preocupar realmente com a sustentabilidade do meio ambiente para que o homem possa sobreviver. Vamos ver alguns efeitos no meio ambiente. Efeitos alarmantes. O primeiro sobre os lençóis freáticos. Pouco tem sido falado sobre isso. Bombas muito poderosas têm retirado água do subsolo a uma velocidade muito maior do que a natureza consegue repor. Basta dizer que na China, Índia, Norte da África, Arábia Saudita e Estados Unidos, os 5 principais países em termos de área fora o Brasil, passa de 160 bilhões de toneladas de água, a água que é retirada do subsolo sem ser reposta. De uma outra forma, é o equivalente à necessidade de 480 bilhões de pessoas para sua alimentação, esta água que é retirada a mais. Vou dar apenas um dado para a gente ter a sensibilidade do que isso significa nos mercados mundiais e do que significa para a população mundial. Na China, numa única planície que alimenta de 40% a totalidade de grãos consumidos na China, o rebaixamento do lençol freático tem sido de 1,6 metros por ano. Por ano. Isso significa que, num espaço de 20 anos, a perspectiva é de redução contínua a partir de 20 anos, a redução contínua desta produção e, portanto, afetando o mercado mundial de grãos e afetando, por conseguinte, naquela época, os preços de grãos. A ONU, de um outro lado, chama a atenção que, o Oded até mencionou esse fato ontem, que em 2025, 2 entre cada 3 pessoas ou não terão água para consumir, ou a água será de tão má qualidade que a saúde das pessoas vai estar em forte perigo. Esse é um segundo fato. Terceiro fato, aquecimento do planeta. O presidente Bush chegou a discutir que as academias de ciências não estavam de acordo, pois logo após a declaração do Bush de que ele não ratificaria o protocolo de Kyoto, 17 academias de ciência do mundo todo, inclusive a dos Estados Unidos, declararam a manutenção dos atuais padrões de crescimento econômico não mais representa uma opção viável. A estimativa é crescimento entre 1,4 e 5,8 graus na temperatura da Terra nos próximos 100 anos. Consequência disso, porque o equilíbrio da Terra é extremamente sensível a essa variável, é aumento no nível dos mares, acabando, por exemplo, com um país como a Holanda, maior precipitação de chuvas em alguns países e seca em outros países. A gente pode pensar que isso é uma coisa tão para frente que nós talvez não tenhamos que nos preocupar. Aqueles que não tiverem filhos, netos, ou não tiverem nenhuma sensibilidade para a solidariedade com a humanidade podem pensar assim. E, mesmo para os que pensam assim, uma má notícia.
O Oceano Índico já aumentou de temperatura. Esse aumento destruiu 70% do coral do Oceano Índico. E isso alterou a vida marinha no Oceano Índico já agora de uma maneira muito significativa. Um terceiro dado é o dado de produção de peixes. A produção sustentável de peixes, dado dos biólogos, é de 95 milhões de toneladas no mundo. Pois bem, nos últimos 50 anos subiu de 20 para 90 milhões de toneladas. Portanto, um pouco mais e nós estaremos no limite de sustentabilidade, a produção cai. Bom, mas não há problema, porque passamos a produzir em terra. Vamos produzir na terra aquilo que antes era retirado do mar, visto que a produção por pessoa no mar vai cair. Outra pequena má notícia, a área agricultável por pessoa no mundo vem caindo desde 1950. Mesmo com a incorporação das áreas do Cerrado brasileiro, a expectativa é que nos próximos 25 anos, caia mais 30%. Nós podíamos pensar que a produtividade aumenta e compensa para isso, pois não, 50 a 90, de 1950 a 1990, a produtividade agrícola cresceu 2% ao ano. De 90 em diante, cresceu apenas 1% ao ano. Mesmo a biotecnologia não tem conseguido trazer resultados significativos para reverter a queda de áreas agricultáveis e poder prover aquilo que o ser humano precisa para a sua sobrevivência. Como eu disse, pela primeira vez na história da humanidade, o homem corre o risco de se autodestruir nos próximos 50 a 100 anos. E o sistema de mercado não tem conseguido regular. O sistema de mercado e a sociedade não têm sido autorregulados em termos da concentração de renda, da desigualdade social ou da perenidade ambiental. O mercado, ele talvez seja eficiente para alocar recursos, para equilibrar a oferta e a demanda, mas ele é absolutamente desrespeitador dos limites de sustentabilidade do ecossistema da Terra. Basta dizer um dado, que o mercado tem feito o preço de grãos cair de maneira contínua nos últimos 100 anos, quando nós estamos dizendo que daqui a 20 anos não vai haver grão suficiente para prover o ser humano. No entanto, o preço de mercado atual não consegue incorporar aquilo que vai ocorrer no futuro, num futuro um pouco mais distante. Um outro exemplo disso é o quanto o preço de mercado da gasolina, do diesel, que nós todos consumimos, também não consegue incorporar aquilo que ocorre com o colapso de temperaturas na Terra. Na verdade, é invisível esse colapso para o preço que considera apenas retirar petróleo, distribuir, refinar, etc., mas não o custo de recuperação do meio ambiente da Terra. O preço, portanto, não provoca, não é indutor suficiente para as mudanças que são necessárias. Muito bem, mas o que é que vem levando isso tudo a acontecer? Qual é o processo de indução no mundo que leva os sistemas econômico, social e ambiental a serem tão pouco autorregulados? A explicação parece ser relativamente simples. A separação de poderes na área financeira, na área econômico-produtiva e na área política é o elemento central para dar a explicação do que está acontecendo. O domínio financeiro hoje é absoluto. A área financeira, que é quem define os analistas de mercado, Wall Street, se diz as velhinhas de Nova York, é quem define para as empresas o nível de retorno que se quer ter, obrigando as empresas a trazer esse retorno sob a pena de não se ter investimentos suficientes para a continuidade de investimentos em produtos, inovação, etc. O que o mercado financeiro pede é mais retorno, menos risco, com menos recurso. Basta dizer maiores empresas americanas, entre 89 e 99, elas aumentaram a sua lucratividade de 11% para 18%, elas aumentaram seus lucros de 90 bilhões para 230 bilhões e elas reduziram o emprego de 9 milhões de pessoas para 8,7 milhões de pessoas, de acordo com aquilo que o domínio financeiro dos mercados acionários vem solicitando a ela. Portanto, o financeiro domina o econômico
E o econômico, por sua vez, domina o político. Domina o político no sentido de financiar as campanhas públicas dos governantes e, nessa medida, estabelecer relações com esses governantes que, no momento em que eles estão no poder, a dívida deve ser paga. Basta olhar o que aconteceu com o protocolo de Kyoto, não ratificado pelo presidente Bush, com esta frase extraordinária, eu diria até corajosa, porque deveria ser linchado com uma frase dessas, quando ele diz que o mundo não precisa de proteger o seu meio ambiente, ele precisa proteger os resultados econômicos. Claro que quando ele diz o mundo, é mais ou menos como se diz nos Estados Unidos. Quando se fala na World Cup nos Estados Unidos, é uma Copa americana. O mundo é os Estados Unidos. Muito bem. Este sistema de dominação financeiro sobre econômico, econômico sobre político, certamente não está permitindo uma autorregulação. Não está permitindo pagar essa dívida ética que os mercados e a fragmentação do trabalho, tirando o sentido da vida das pessoas, trouxe com a Revolução Industrial. Não tem permitido uma nova sociedade. Ela só tem aprofundado males antigos. O resultado, já dito aqui, forte concentração econômica, forte desigualdade social, forte desequilíbrio ecológico, mesmo que ameace o futuro econômico, como é o caso do rebaixamento de lençóis freáticos ou aquecimento da Terra. A pergunta é, será que isso tende a mudar? Será que isso tende a mudar? Um bom indicador que eu tenho, eu tenho lecionado na USP um curso em responsabilidade social corporativa e fizemos também uma vez, através do Ético, a Fundação Dom Cabral, esse mesmo curso sobre responsabilidade social corporativa. E eu pergunto aos estudantes, aos alunos do curso, que são gerentes, diretores de empresa, se eles estão satisfeitos com as características do mundo como está e se gostariam de deixar este mundo, com estas características, para os seus filhos como herança. A resposta tem sido entre 97% e 100% de não. Não estamos satisfeitos. Curiosamente, ontem eu dei esta palestra, aproximadamente a mesma, na BAMEC, para analistas de mercado. A resposta é significativamente diferente. 50% estão satisfeitos com o mundo que estão deixando para os seus filhos e netos. De um outro lado, se a gente olhar o que a Business Week fez recentemente, em agosto de 2000, num número sobre a corporação do século XXI, de 83 páginas dedicadas a este trabalho, apenas 2 são sobre a responsabilidade social empresarial. Menos de 2,5% das páginas dedicadas à responsabilidade social empresarial. Portanto, não é de se surpreender que gerentes, diretores no mundo inteiro que leem a Business Week não achem que isso talvez seja uma coisa importante. Mas vamos olhar. Será que isso vai tender a mudar por algum lado? Por exemplo, será que pelo lado ético, as empresas têm falado sobre a ética, o Ethos tem trabalhado isso, publicando documentos a respeito. A ética seria suficiente? Bom, a ética é necessária. A ética no sentido do bem coletivo é necessária, mas é totalmente insuficiente. Porque a empresa, embora tenha um grande poder, ela tem relativamente falando, uma baixa possibilidade de ação para poder fazer um resultado que mude o mundo, um resultado de responsabilidade social que possa mudar o mundo. Por que eu digo isso? Porque quem define aquilo que a empresa faz são alguns atores independentes da empresa, que são o consumidor, na forma de comprar os produtos, os investidores, pela sua decisão de investimento, os executivos de alto nível, no momento em que eles escolhem aonde vão trabalhar, os líderes de opinião, quando eles esclarecem a todos sobre o que ocorre na vida das empresas, o governo, na sua forma de regular, e a mídia ressoando a todos estes. Estes atores independentes são aqueles que demandam fortemente a empresa numa direção ou noutra. E estes atores, o principal deles, o consumidor e o investidor, o que tem demandado? O investidor tem demandado retorno. E o consumidor, de um modo geral, na prática, no dia a dia, demanda fundamentalmente produto com qualidade, preço, marca adequados. Essas características desses atores independentes não dão possibilidade à empresa de afetar o mundo de maneira muito diferenciada, a não ser que
mudem os atributos de sucesso das empresas. Olhando historicamente os atributos de sucesso, nós podemos ver que no início, para ter sucesso, era preciso só produzir. Bastava, o Ford dizia isso, você pode comprar o carro que você quiser, desde que seja o meu e seja na cor preta, porque é o único que eu vou produzir. Ele bastava produzir, ele sabia produzir. Depois era preciso produzir com preço, depois com distribuição, com qualidade, depois com marca, depois com serviço ao consumidor, depois com inovação em produtos, mas sempre ainda dentro deste âmbito relativamente fechado, ligado ao produto. A empresa era o produto. A primeira grande mudança se dá há 38 anos atrás, com um artigo da Rachel Carson sobre a primavera silenciosa, que iniciou os movimentos ambientalistas. E esse artigo, através de uma cientista, uma bióloga, apontava os riscos para o meio ambiente. Esses riscos foram ressoados pelas ONGs, as ONGs começaram a acompanhar, o consumidor, a mídia repercutiu, após as ONGs acompanhar, a mídia repercutiu, o consumidor se sensibilizou e passou a exigir das corporações que elas se comportassem bem do ponto de vista do cuidado com o meio ambiente. As corporações, inicialmente, tentaram se diferenciar por esse fato com selos verdes. Ninguém hoje tem dúvida de que o selo verde é inócuo para uma empresa, porque o consumidor pura e simplesmente não aceita a poluição. Se ele tiver a notícia da poluição, ele simplesmente deixará de comprar o produto da empresa. Os próprios analistas de mercado incorporaram a variável ambiental. E por quê? Porque os consumidores mostraram, na sua prática, em alguns elementos, e a gente sabe dos casos da Nike com trabalho infantil, da Reebok com trabalho infantil, da Gap com trabalho na Ásia, da Macy's com trabalho em Burma, que era um regime autoritário, e o consumidor dizendo, eu não quero trabalho infantil, eu não quero exploração exagerada dos trabalhadores, eu não quero fábricas em países de regime totalitário e sanguinário. E simplesmente essas empresas mudaram os seus procedimentos. Então o consumidor efetivamente puniu, na hora que puniu, o preço de mercado das ações caiu e o analista financeiro começou a incorporar a variável ambiental, tanto que hoje em Wall Street, um dos elementos que é analisado para se definir preço de ação é o comportamento ambiental da empresa. A pergunta é, será que é possível agora fazer mais uma passagem? Se saiu do produto para o meio ambiente, será que é possível agora passar para a responsabilidade social, para a ética, para o tratamento dos funcionários, dos consumidores, dos clientes, dos fornecedores, dos concorrentes, do governo, da comunidade, do meio ambiente? Se torna absolutamente complexo, algo que trata da qualidade das relações da empresa. O que passa a estar em jogo é a qualidade da relação da empresa com esses diversos públicos. Sai-se dessa forma, de um sistema que eu diria que ela é relativamente simples e forte, embora nós todos somos empresários e gestores de empresa, não achamos que é muito simples gerir apenas produto e a relação com o consumidor, mas era simples e era forte. A mensagem era apenas do produto, para algo que é muito mais complexo e frágil. Complexo porque incorpora diversos outros públicos e frágil porque lida com o humano nestas relações. Aquilo que se renegocia lentamente é o contrato social. Se renegocia um contrato social em que se humanizam as relações da empresa. A mudança de qualidade de relações na responsabilidade social vai na direção de humanizar. Vejam, por exemplo, os esforços que estão sendo feitos no sentido de respeitar as diferenças entre pessoas. Está aqui hoje a Gelga, com pessoas portadoras de necessidades especiais e que estão trabalhando aqui conosco, coisa que há 10 anos atrás talvez não ocorresse. No entanto, mesmo nessa área do respeito da identidade das pessoas, ainda estamos longe de chegar. Por exemplo, há dados que mostram que pessoas mais bonitas têm mais facilidade de emprego do que pessoas mais feias. Portanto, há um preconceito contra a feiura. E o principal preconceito, e o mais difícil de se tratar, porque está na lógica do sistema, é o preconceito contra os improdutivos, que são diferentes sim, mas não são diferentes porque são desumanos ou não são humanos. São diferentes porque não tiveram possibilidade de atingir os níveis de produtividade de outros. E a humanidade vai ter que tratar com os improdutivos. Não há como não tratar.
Essa é uma identidade com a qual nós vamos ter que lidar. Então, a questão da identidade na humanização, a questão da participação, no sentido de construir junto aquilo que estiver sendo construído, as empresas começam a fazer isso com os funcionários, e o sentido de compartilhar uma visão futura. O sentido de compartilhar uma visão futura, de criar uma visão compartilhada com aqueles que são as partes interessadas, funcionários, consumidores, fornecedores, a comunidade, de maneira que a empresa e a comunidade passam a ser quase a mesma coisa. A comunidade não é uma outra coisa, a comunidade é parte da empresa e a empresa é parte da comunidade. Isso pode parecer um sonho, uma utopia, que seja uma memória do futuro. Uma memória do futuro para todos nós construirmos em conjunto. A mudança de paradigma que eu estou expressando a todos vocês é uma mudança que sai de este problema é seu, resolva, fornecedor, funcionário, etc., para como é que nós vamos resolver o nosso problema, nós, empresa, e todas as suas partes interessadas. A pressão pela mudança vem da transparência, vem desse aquário global onde as empresas todas estão operando, onde nada mais pode ser jogado para baixo do tapete. Aliás, a gente mal consegue encontrar onde é que o tapete está. Quando ele existe, ele está preso na parede de todos os lados, não dá para jogar embaixo. A ética passa a ser uma pressão coletiva. Esperamos todos, e nós não somos uma amostra distinta do que está aí fora, esperamos todos que se trabalhe pelo bem-estar coletivo. Isto é a ética. O que é que estão dizendo para nós os consumidores nessa direção? Eles estão dizendo, na pesquisa do Ethos, e vocês podem encontrar aí fora a pesquisa que acabou de sair hoje, de 2001, eu não estou incorporando esses dados, porque não houve tempo, mas eles julgam se uma empresa é boa ou ruim no Brasil, 57% deles pela responsabilidade social. E o que eles querem dizer com isso? Tratamento de funcionários e ética nos negócios. Eles querem que a empresa melhore a sociedade. 35% deles dizem isso. Aliás, dizem isso aqui, dizem isso no mundo inteiro, em quase todos os países o número é o mesmo. Terceiro, eles recompensam e punem empresas pela sua responsabilidade empresarial, pela sua responsabilidade social. Recompensam, significando comprar os produtos, recomendar a empresa. Punir, significando não comprar os produtos, não recomendar a empresa. 31% dos consumidores no Brasil, 49% dos consumidores nos Estados Unidos. E os investidores, o que é que eles dizem? Outro agente independente. Basta olhar o comportamento dos fundos socialmente responsáveis nos Estados Unidos. Os fundos socialmente responsáveis nos Estados Unidos, entre 97 e 99, são fundos que selecionam as empresas sobre as quais vai existir investimento, com base no seu comportamento social e ambiental, cresceram em valor de 180%, enquanto que o mercado como um todo subiu 40%. Isso indica uma tendência do investidor de olhar a questão social e ambiental. Existe uma outra parcela do mercado, que são as ONGs, que compram ações de empresa para entrar nas assembleias e exigir um comportamento socialmente responsável. Entre esses dois valores, 1,5 bilhão no primeiro valor, fundo socialmente responsável, desculpe, 1,5 trilhão, e 660 bilhões nos fundos para afetar as assembleias de empresa, chega-se a 2,2 trilhões de dólares nos Estados Unidos, o que representa 13% do total dos ativos de fundo. Portanto, 13% dos investidores americanos estão dizendo com muita clareza que eles querem um comportamento socialmente responsável. Isso será que dá retorno? Os indicadores são interessantes. O Dow Jones Sustainability, por exemplo, que é um índice formado de 200 empresas, tem duas brasileiras, a Itaú e a CEMIG, que são empresas consideradas também socialmente responsáveis. O comportamento de preço dessas ações em 5 anos foi 50% melhor que a média do mercado. E num outro estudo, se mostrou um retorno em 11 empresas do Feitas para Durar, daquele estudo do Colin Forrest, 63% maior ao longo de 15 anos. Isso indica que existe um espaço de sensibilidade no consumidor e no investidor, que são os dois principais agentes independentes agindo sobre a responsabilidade social empresarial, no sentido de demandar fortemente das empresas que elas ajam de maneira socialmente e ambientalmente responsáveis. E isto se coaduna com um elemento importante,
que é o que o Ricardo Guimarães, o nosso presidente do Conselho do Acatu, chama da sensibilidade biológica do mundo atual. A sensibilidade biológica é como se houvessem rastilhos de pólvora. É chamado de sensibilidade biológica se pegarmos um pequeno alfinete, que é pequenininho, e espetarmos no dedinho do pé, o corpo inteiro sofre. A sensibilidade é biológica. Isso está ocorrendo no mundo. O século XX tem mostrado que alguns movimentos são de rastilho de pólvora, especialmente aqueles que têm envolvido grande esforço de comunicação, onde a comunicação chega a todos muito rapidamente e algo emerge, um fenômeno é emergente a partir de uma informação, quando no dia anterior não havia nenhuma indicação de que aquele fenômeno emergeria. Um caso interessante foi a morte da princesa Diana, que não se pensava que pudesse causar uma comoção mundial. E, no entanto, a informação dada causou uma comoção mundial, todo mundo passou horas em frente da televisão vendo o que estava acontecendo. A melhor expressão que eu vi do que está ocorrendo é o seguinte, é uma frase de um poeta que diz: eu não sei o que está acontecendo. E isso é exatamente o que está acontecendo. Esse coração sensível que a internet permeia e que produz e induz, é um coração que leva a uma inteligência coletiva, fazendo coisas pelo coletivo e pelo bem-estar coletivo. Essas forças emergem e pressionam. Um bom exemplo empresarial foi em fevereiro de 99, a Royal Dutch Shell e a British Petroleum anunciaram que nós embarcamos no início dos últimos dias da era do petróleo. Duas empresas de petróleo. E por que eles teriam feito isso? Porque percebem que consumidores e investidores, eventualmente e muito rapidamente, farão essa passagem se um combustível sem efeito ambiental estiver disponível. Hoje, do ponto de vista de custo, ninguém faria o investimento, é caríssimo, é monumental o investimento. No entanto, eles estão fazendo o investimento, apostando na antecipação da troca de carbono por hidrogênio, dada pela pressão de consumidores e investidores. Não faz sentido econômico, mas faz sentido do ponto de vista da emergência social do fato que está se colocando. Quem vai transformar, portanto, são esses agentes independentes, avaliando os impactos e as consequências sobre o social e ambiental e forçando as empresas nessa direção. Nós, no Ethos, percebemos que faltava o canal de visibilidade para as empresas mostrarem o que estavam fazendo e faltava o canal para que o consumidor pudesse aprender sobre a responsabilidade social empresarial e pudesse valorizar esta responsabilidade social empresarial. E uma palavra aqui sobre a questão da valorização. O esforço grande das entidades de consumidor tem sido pelo negativo. Tem sido no sentido de dizer, isto não pode. Que, obviamente, leva as empresas a se fecharem, a reduzirem a sua ação, mas não uma ação criativa e propositiva de melhorar o mundo. Nós acreditamos como numa ética da construção, uma ética em que se aceita o erro como um caminho para o acerto, e que os consumidores, valorizando o que as empresas têm de melhor, possam levar as empresas a fazer cada vez mais de melhor. O Instituto Acatu tem esse objetivo. Acatu quer dizer semente boa para um mundo melhor, em tupi antigo, e a nossa visão é um grande nós feminino. Em tupi existem 3 palavras para nós. O nós pequeno é oré, o nós, um grande nós, a população, a comunidade, é iandé, quando é masculino, e é iandê, que é muito bonita a sonoridade, quando é feminino. Pois nós escolhemos o iandê. Nós escolhemos um mundo que acolhe e cuida daqueles que nele convivem. Então, iandê é a nossa visão. Iandê me parece ser a visão da responsabilidade social empresarial, trazendo essa mudança de paradigma, provocada por consumidores, por investidores, a partir desta sensibilidade biológica que o mundo vem mostrando. Mudando o paradigma para uma humanização saindo do paradigma do vire-se para vamos ver como é que nós podemos nos ajudar, e é um paradigma em que a grande mudança é o poder dos gestos individuais. O gesto de cada um, do consumidor, do investidor,